Não faz muito tempo, a União Europeia aprovou um empréstimo para a Ucrânia no valor de 90 bilhões de euros e hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, finalmente contou para onde esse dinheiro será destinado. No gabinete do presidente da Ucrânia, eles já decidiram em que gastar a primeira parcela do empréstimo que o país receberá nos próximos dias. Ao mesmo tempo, especialistas afirmam que, infelizmente, já no próximo ano, em 2027, a Europa provavelmente terá que buscar um novo empréstimo para a Ucrânia. E a esse respeito, saiu um artigo que traz um choque de realidade no New York Times, no qual os autores escrevem que a Europa está se preparando para uma guerra prolongada da Rússia contra a Ucrânia, pois acredita cada vez menos na possibilidade de um acordo por meio de negociações entre Moscou e Kiev. Isso significa, segundo os autores, que a Ucrânia, em grande medida, permanece sozinha em uma guerra de desgaste contra a Rússia, sem uma estratégia clara para encerrar esse conflito. Meu nome é Alexei Peti, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, vamos começar com o crédito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a primeira parcela do empréstimo da União Europeia de 90 bilhões de euros será usada para a produção de armas e proteção do setor energético. A seguir, a citação dele. A primeira parcela do pacote de apoio europeu aprovado, no valor de 90 bilhões de euros, nós vamos direcionar para a produção interna para a defesa da Ucrânia. Drones e todas as áreas de tecnologia militar. A segunda direção é o setor de energia. Até o próximo inverno, precisamos proteger ao máximo tudo o que o Estado puder fazer. Para isso, além dos orçamentos locais, está prevista uma parte dos recursos que poderemos fornecer do orçamento central. O financiamento virá inclusive dessas parcelas dos pacotes de 90 bilhões. Esperamos destinar vários bilhões deles especificamente para a proteção do setor de energia. Essa questão foi discutida com os líderes europeus em Chipre. E nesse contexto, o jornal Wall Street Journal escreve que a União Europeia pode enfrentar a necessidade de aprovar um novo empréstimo para a Ucrânia já em 2027. Afinal, o déficit de financiamento de Kiev continua crescendo. Embora o acordo de empréstimo assinado no valor de 90 bilhões de euros devesse cobrir 2/3 das necessidades da Ucrânia em financiamento do orçamento e da defesa até o final do próximo ano, mas esse dinheiro pode não ser suficiente. Agora, uma citação do Wall Street Journal. Segundo os diplomatas, o déficit de financiamento da Ucrânia para o próximo ano aumentou em relação às estimativas iniciais. Kiev vai precisar de pelo menos mais 19 bilhões de euros para cobrir as despesas orçamentárias em 2026. Isso significa que os líderes da UE podem ter que recorrer novamente a um novo empréstimo de dezenas de bilhões de euros em 12 meses. E aqui é importante lembrar que a Ucrânia ficou ainda mais dependente da União Europeia depois que a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parou de fornecer ajuda militar direta e passou a se concentrar nos conflitos no Oriente Médio. E agora a Europa está se preparando para uma guerra prolongada na Ucrânia, já que acredita cada vez menos na possibilidade de um acordo negociado entre Moscou e Kiev. Segundo o que afirma o New York Times, isso significa que a Ucrânia, em grande parte, está sozinha em uma guerra de desgaste contra a Rússia, sem uma estratégia clara para encerrar esse conflito. Vou citar o New York Times. Nem a Ucrânia nem a Rússia têm um caminho óbvio para a vitória. E quase ninguém espera que um acordo seja possível sem a participação ativa dos Estados Unidos e sem pressão sobre a Rússia, pressão que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exerce de forma relutante. Ao mesmo tempo, não há outro mediador que tenha influência suficiente sobre ambos os lados para obrigá-los a sentar à mesa de negociações. 15 meses depois de Trump prometer acabar com a guerra em 24 horas, a situação basicamente voltou ao mesmo ponto de onde começaram as negociações. E aqui, sejamos honestos, isso era óbvio, pois só Donald Trump e sua equipe não entendiam que os interesses da Ucrânia e da Rússia são incompatíveis. E que o único caminho realista é apoiar a Ucrânia, com o objetivo de não permitir a vitória da Rússia nem no campo militar nem no político.
E agora eu diria que Zelensky finalmente perdeu suas ilusões em relação ao apoio de Donald Trump e agora avalia de forma diferente a posição dos Estados Unidos. É justamente por isso que estão ligados todas essas visitas ao Oriente Médio, à Europa e até ao Azerbaijão. Zelensky está construindo algo novo, mas aqui existe um problema. A Ucrânia e a Europa não podem se recusar a trabalhar com Trump e os Estados Unidos. Os europeus esperam que Vladimir Putin, no final das contas, concorde em consolidar algum avanço na linha de frente e passar para as negociações, mas reconhecem que Putin quer negociar com Washington e não com Bruxelas. Por isso, a Europa está interessada no retorno dos Estados Unidos a um papel ativo, mas com pressão não só sobre a Ucrânia, como também sobre a Rússia. E os analistas observam que, graças ao apoio da Europa, Zelensky não precisa de um acordo a qualquer custo já neste ano. A situação na linha de frente pode mudar, mas estima-se que a Rússia sofrerá grandes perdas por conquistas territoriais insignificantes, enquanto a Ucrânia tem apoio financeiro garantido por pelo menos 2 anos. Ao mesmo tempo, a pressão econômica sobre Moscou caiu em parte pelo aumento dos preços dos recursos energéticos, resultado da guerra provocada por Trump no Oriente Médio. Como resultado, nenhum dos lados, nem a Rússia nem a Ucrânia, sente uma necessidade crítica de encerrar a guerra imediatamente. Por outro lado, a Ucrânia obteve certo sucesso em danificar a infraestrutura petrolífera russa. No entanto, como reconhecem na Europa, continua sem haver uma estratégia clara de vitória. A ideia era criar pressão suficiente sobre a Rússia, mas a Ucrânia, sejamos objetivos, ainda não recebeu recursos suficientes para isso. E agora parece que o principal objetivo é manter a Ucrânia no jogo até que algo mude na própria Rússia. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou usando os recursos pagos. Inscreva-se e deixe seu like. Inscreva-se no meu в описании к этому видео или по QR-коду на ваших экранах. Буду благодарен за любую вашу поддержку. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.